Boa noite, meus irmãos, e paz seja com todos vocês da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos estão felizes? Que coisa boa, não é? Quando estava vindo para cá e eu percebi a chuva que caía, eu falei, Senhor, aleluia. Mas como é bom quando a gente percebe que o nosso envolvimento com algo, ele supera estas adversidades pormenores, né? Então você hoje aqui está dando uma grande comprovação do seu comprometimento com o propósito que você iniciou nesta conferência da família. E isso para Deus é muitíssimo sério, é muitíssimo importante. Mais do que palavras, são posturas, são iniciativas concretas, rompendo adversidades, rompendo fatores aí que podem comprometer a logística, que podem desanimar. Você venceu estas coisas e aqui está para a glória de Deus. Quantos dizem amém? Por favor, pegue a sua Bíblia esta noite e abra comigo no livro de Neemias, capítulo 2. A mensagem que eu vou pregar aqui é também a mensagem que eu preguei na outra conferência da família da nossa igreja a qual eu participei, que foi em Realengo. E por que eu estou dizendo isso? Para dizer o quanto, de fato, eu creio que recebi isso de Deus. Muito provavelmente, se eu tivesse ministrado em alguma outra conferência da família nestes dias, muito provavelmente também seguiria isso. Porque, de fato, eu estou compreendendo que é uma direção de Deus, é a minha cooperação, é a minha contribuição, é aquilo que Deus me confiou. Dentro de tudo aquilo que você já ouviu, já considerou, já lhe abençoou, nós estamos encerrando esta conferência e eu quero deixar aqui esta palavra para você. Neemias capítulo 2, versículo de número 11. Muito obrigado, pastor Davi, pastora Carol, obrigado, Bruno, pastor Bruno. Obrigado, sua querida esposa. Bom revê-lo, Samuel Messias, né? Você é uma potência, cara. Você é muito legal, é muito bom, é muito tremendo ouvir você adorar a Deus. É estarrecedor, né? Como Deus te usa, com tanta graça. É um orgulho para a nossa geração, um orgulho para o nosso Rio de Janeiro, um orgulho para a nossa igreja, ver como Deus tem usado você. Deus seja louvado pela sua vida. Deus seja louvado. Capítulo de número 3, 2, versículo de número 11. Quem encontrou, diga bem forte, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Está escrito, e cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte, e ao viveiro do rei, não havia lugar onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro, e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Quantos podem dizer amém? Amém. Pastor, esta é uma história bíblica de família? Sim e não. Não, porque se nós pensarmos em família no sentido mais nuclear, o núcleo familiar, não. Se a gente expandir e estender isso mais um pouco, o povo de Israel, todo ele, o povo judeu, todo ele, é de uma mesma família, de uma mesma linhagem. Então, nesse sentido, sim. De toda maneira, eu quero trabalhar uma ideia, eu quero trabalhar um desejo, eu quero trabalhar algo que, isso sim, tem absolutamente tudo a ver com família.
E isso se resume numa palavra: restauração. Quem pode repetir após mim? Restauração. Restauração. Eu tenho para mim que esta palavra tem andado na sua boca em algumas orações que você tem feito. Eu tenho para mim que essa palavra provavelmente está escrita em muitas das cartelas, né, que nós erguemos aqui no momento da oração. Porque restauração sempre foi um tema muito recorrente na vida das pessoas. Sempre foi um tema muito recorrente no clamor das pessoas. E a melhor das notícias vem agora. É que restauração sempre foi uma área de grande atuação, especialidade e provisão de Deus na vida do homem. Eu quero animar você a uma palavra. Seja uma restauração de um âmbito de algo que se quebrou, se perdeu em alguns poucos pedaços. Seja uma restauração num âmbito tão profundo, de algo que já está em cacos tão miúdos, que precisa ser varrido com a vassoura e catado com a pá. Eu quero que você creia nesse último dia, nessa quinta-feira, que Deus nos trouxe aqui para reanimar no seu espírito uma certeza: Ele pode restaurar tudo. O retorno de Judá do cativeiro da Babilônia para repovoar Jerusalém é algo que está intimamente envolvido com restauração. Uma restauração que aconteceu em 3 dimensões. E para cada uma dessas dimensões, Deus usou-se da liderança de um homem. Na dimensão da restauração religiosa, litúrgica, Deus usou-se da vida de um homem chamado Esdras. Na restauração da dimensão física do templo, que era absolutamente importante, Deus utilizou-se da vida e da liderança de um homem chamado Zorobabel. Na restauração dos muros, portas e na restauração política de Jerusalém, Deus usou um homem chamado Neemias. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Onde Neemias estava quando a história dele começou a ser contada? Em Jerusalém? Não. Neemias estava servindo no palácio do rei da maior potência do mundo naquela época. E ele estava, portanto, numa terra estrangeira, servindo a um rei estrangeiro e fazendo isso com muita diligência, com muita responsabilidade. Mas o que eu quero que você compreenda é que a condição geral de Neemias é boa. Eu disse que é uma condição? É uma condição confortável, é uma condição boa, é uma condição estável. Neemias não tinha perturbações no que diz respeito à sua vida particular. Ele não tinha falta de teto, não tinha falta de dinheiro, não tinha falta de emprego. Ele estava bem. Pastor, se eu pudesse dizer onde Neemias estava, assim, de um jeito para a gente entender uma coisa que Deus está querendo falar, eu diria o quê? Eu diria que Neemias estava numa bolha. Estar numa bolha é estar num espaço que você tem a tendência de usufruir de tudo que está dentro dele e desconsiderar tudo que está fora dele. E esse é um espaço arriscado. Porque quando alguém que tem muito a oferecer aos planos de Deus para a sua própria família está numa bolha, normalmente essa bolha é perfurada por Deus. Porque se você tem muito a oferecer, mas está muito confortável nessa bolha, se prepare, Deus vai furar a sua bolha. Eu tenho algo de Deus aqui a dizer. Talvez você tenha passado boa parte dos últimos meses muito quieto, muito sossegado e muito tranquilo, porque sua condição particular estava muito favorável. Só que o tanto que você pode contribuir para a sua família, o tanto que você pode contribuir para os seus parentes, não permite a você permanecer na bolha que você estava. Sabe por que você está hoje aqui nessa noite de quinta-feira? Porque Deus furou a sua bolha e inquietou você dentro do seu espaço de comodidade para te dizer: se levante, porque pode ser que você esteja bem, mas eu quero que mais gente esteja bem também. A
Acorde alguém que está do seu lado, por favor, e diga: você estar hoje aqui é um sinal claro que você não está numa bolha. Não está numa bolha de conveniências, não está numa bolha de confortos particulares. Você está de pé, você está pronto para guerrear por interesses que excedem os seus, mas interesses que dizem respeito à tua casa e a todos aqueles que Deus quer salvar. Aleluia! Neemias então terá a sua bolha perfurada. E quando isso vai acontecer, pregador? Quando Deus fará com que notícias a respeito da condição de Jerusalém chegue até ele. Tem uma hora que as coisas estão tão bem para nós que tudo que a gente não quer é ser perturbado por notícia de longe. Tem uma hora que tudo está funcionando tão bem que tudo que a gente não quer é receber notícia de parente distante. Porque nós não queremos ser incomodados dentro da quietude da nossa bolha. Nós não queremos ser incomodados dentro do nosso sucesso. De repente, o insucesso das pessoas começa a deixar a gente desconfortável. Porque a gente não quer ser incomodado pelo insucesso dos outros. Só que Deus está enxergando um potencial em Neemias. E é por isso, por enxergar esse potencial, que Deus vai incomodá-lo. Que Deus fará uma notícia chegar até ele. Eu tenho algo de Deus para te dizer. Você não é um para-raios. Você não é um catalisador de problemas. O interesse de Deus não é fazer com que todos os problemas da sua família recaiam sobre você. Mas o fato é que se você está em posição, seja financeira, seja moral, seja emocional e, sobretudo, em posição espiritual, melhor e mais privilegiada, então o correto é que de você possa fluir a água e a graça que vai tocar aqueles que são menos favorecidos. Então, repito, não é uma questão de fazer de você um para-raio de problemas da sua família. Não é uma questão de que você não possa desfrutar do seu dinheiro, da sua paz, das coisas que estão funcionando junto do seu núcleo familiar, da sua esposa, dos seus filhos, e Deus o tempo inteiro permitindo que cheguem à sua porta ou à sua casa notícia de gente, parentes seus parados por tudo quanto é canto, para você não ter paz para nada. Não é isso. Só que tem um versículo na Bíblia que a mim me constrange toda vez que eu leio. Ele é assim: o que sabe fazer o bem e não faz, peca. Pastor, como assim? Assim. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel e já negou a sua fé. Você podia ter dado um glória a Deus para ficar menos chato. Então a bolha de Neemias será perfurada. E perfurada essa bolha, chega para ele essa notícia. E essa notícia o inquieta, essa notícia o perturba. E esta perturbação torna-se tão extravagante, que não é mais apenas uma questão de uma perturbação interna. Ele literalmente reflete, demonstra no seu rosto a inquietação da sua alma. A ponto de que quando ele chega para trabalhar, no ofício que ele tinha de copeiro do rei, qual era o ofício dele? Então ele vem trazer a bebida do rei. Aí o texto diz que ele toma esta bebida. O tomar aqui é tomar de tomar mesmo. Por quê? Uma das funções do copeiro era provar a bebida do rei antes do rei. Para quê? Porque se a bebida estivesse envenenada, adivinha o que acontecia? Era o copeiro que tombava. Aí o rei olhava e dizia: ih, estava boa a bebida não. Traz outra. Eu quero que você compreenda que a atividade de Neemias envolvia cotidianamente uma palavra. Pergunte qual? Risco. Vou de novo. A atividade de Neemias envolvia cotidianamente uma palavra. Por favor, pergunte de novo para saber se você está interessado. Pergunte qual? Risco. Neemias era uma pessoa disposta e acostumada a envolver sua vida com risco. E agora ele vai continuar fazendo exatamente isso. O quê? Correndo risco. Só que não mais pelo estrangeiro, mas pela sua família. Porque se tem uma coisa que me deixa muito confuso, se você foi embora, volta agora. Se tem uma coisa que me deixa muito inquieto, é quando eu olho no olho de alguém, no comportamento de alguém, e eu percebo que ele tem disposição para correr risco por todo mundo. Mas quando chega a vez da família dele, ele sempre tira o pescoço dele da reta. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa, e eu já estou muito assim à vontade e tranquilo,
para te dar uma palavra e te dizer que se tu és um homem de Deus, se tu és uma mulher de Deus, uma comprovação clara que você precisa dar, é que se você tem coragem de assumir risco por gente que não é sangue do teu sangue, muito mais risco você tem que ter coragem de assumir pelos teus filhos e pela tua casa. O comportamento que Neemias adota no palácio não é diferente do comportamento que ele vai adotar pelos seus irmãos judeus. Aquilo que ele tem a capacidade de demonstrar no seu dia a dia de trabalho não pode ser menor do que aquilo que ele tem capacidade de demonstrar pelos seus irmãos judeus. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Uma outra coisa que me inquieta muito e que me estranha muito é perceber que algumas pessoas no seu trabalho, algumas pessoas com outras pessoas, elas exercem muita capacidade de ter carisma, simpatia, mas quando elas saem desses contextos de amigos, desses contextos de trabalho, e entram em suas casas com suas famílias, elas não conseguem demonstrar o mesmo carisma, o mesmo bom humor. É a conferência da família. E eu vim aqui dizer uma coisa para você: tome vergonha. Não admita mais ser o distribuidor de sorrisos no trabalho e o grosseirão da sua casa, camarada. Não admita mais, se é que o sangue de Jesus te lavou, se é que tu recebeste uma transformação da parte do Espírito Santo, então tu precisas não honrar de menos e nem igual, mas superiormente aqueles que estão dentro da tua casa. Corra risco por eles, perca a noite por eles, faça travessias longas por eles, se esforce por eles, faça o que você não faz do lado de fora, faça do lado de dentro, porque isso é o caráter de alguém a quem o Evangelho alcançou. Glória a Deus. Está acostumado a correr risco. E se está acostumado a correr risco por um estrangeiro, por um rei cujo sangue que corre nas veias, o rei não é o sangue que corre nas veias dele, então ele vai correr risco. Vai fazer uma jornada difícil, perigosa. Chegando até um lugar que está em dificuldades, sofrer ali ameaças, ser recebido com hostilidade pelos adversários. Por quê? Porque ele tem costume com o risco. E ele vai ter a mesma disposição de assumir risco pelos seus irmãos. A jornada de Neemias, a viagem de Neemias, ela começa a se desenvolver, e no verso de número 11, Neemias diz uma coisa que é tão simples, mas ao mesmo tempo tão significativa. Ele diz assim: e cheguei a Jerusalém. Repete assim comigo: cheguei. Só essa parte: cheguei. Avisa para umas 3 pessoas que não perceberam ainda, diga para eles: cheguei. O cheguei de Neemias significa 2 coisas. Quantas coisas eu falei? Quantas eu falei? A primeira, a jornada que eu tinha que fazer, do momento onde Deus colocou algo no meu coração, eu cumpri, eu cheguei. Mas significa uma segunda coisa: agora que eu cheguei, o trabalho começa. Você precisa entender que quando Deus starta, quando você starta algo que Deus colocou no seu coração para pelejar por alguém, para lutar por alguém, para empreender um esforço por alguém, há 2 momentos. O primeiro, onde você faz a jornada até o ponto onde o trabalho se inicia. E o segundo, onde você inicia o trabalho. Se esta aqui é a Jerusalém, a nossa Jerusalém, nosso lugar de culto, nosso lugar de comunhão, então você precisa ler isso aqui que eu estou lhe dizendo. Há um fator primeiro a ser comemorado: você chegou. Os que estão aqui disseram amém. Os que não sabem se vieram ainda estão em dúvida. Vou de novo. Você tem um fator a ser comemorado: você chegou. Deus pôs no teu coração. Quando essa campanha, quando essa conferência começou a ser anunciada, sabe o que é que Deus fez?
colocou no teu coração. Faça essa campanha, esteja nos primeiros dias. Eu quero tocar a tua família, eu quero salvar teu marido, eu quero que teus filhos sejam tocados. Deus colocou uma coisa no seu coração. Aí o que você fez? Começou a planejar. Eu vou estar lá nos primeiros dias, eu vou pegar a cartela, eu vou lutar pela vida do fulano, eu não vou desistir do ciclano. Aí você chegou, aí você diz: glória a Deus, eu cheguei. E agora tá bom, pastor? Não, é agora que o trabalho começa, é agora que você ouve a palavra, é agora que você anota a mensagem, é agora que você bota em prática o que está ouvindo. Ter chegado é motivo de celebrar, mas eu sei que cheguei e o trabalho começa agora. Aleluia. Ajuda os irmãos a bater palma aqui. Cheguei. Alguém pensa que é uma coisa qualquer, mas eu que sei por onde passei, celebro que cheguei. Alguém pensa que é um compromisso social, mas eu que sei a pressão que eu enfrentei desde que essa semana começou, eu estou hoje nessa quinta-feira aqui alegre porque eu cheguei. Alguém que está pensando que isso não significa nada, está me achando exagerado, mas eu que sei que o Senhor teve que ir adiante de mim, desembaraçando caminhos tortuosos, arrebentando ferrolho de ferro, porta de bronze, para eu poder chegar. Eu já estou de mão erguida dizendo: cheguei a Jerusalém, e a restauração de Deus para minha casa está começando agora. Aleluia. Cheguei. Agora há um fator estratégico exposto por Neemias. E estratégia é um negócio que soa coisa chata. Estratégia é um negócio que soa coisa lenta, burocrática. Ah, meu irmão, mas você já sabe, eu só vim te lembrar. Não se vence nada sem estratégia. Só que estratégia muitas vezes não é sinônimo de ação rápida. Estratégia nem sempre é sinônimo de gritos ferozes. Estratégia, às vezes, é sinônimo de espera e silêncio. Olha para o teu vizinho e fala assim, ó: talvez a estratégia de Deus para você hoje, para a restauração que você espera, seja igual foi para Neemias. Faz assim para ele, ó. Porque nós associamos o início dos trabalhos estratégicos a ações, palavras. Eu tenho que dizer, eu tenho que mover, eu tenho que escrever um textão. Aleluia. Nós associamos o início do planejamento, o início da estratégia. A gente acha que só começa quem grita. Só começa quem avisa que começou. Mas Neemias já tinha começado, os outros que não sabiam. Porque desde o momento que ele pisou em Jerusalém, ele já tinha começado. Só que a estratégia de Deus foi: fica 3 dias quietinho. E tu está perdendo 3 dias. Ninguém perde cumprindo a estratégia de Deus. Vou tentar de novo. Você vai perder 3 dias de restauração, hein? Ninguém perde nada cumprindo a estratégia de Deus. O mesmo Deus, alguém está aí? Diga amém. O mesmo Deus que mandou Israel gritar no 7º dia da 7ª volta ao redor da muralha de Jericó, também mandou dar 7 voltas em silêncio. O Deus da ordem do grito também é o Deus da ordem do silêncio. Aleluia. Mas pastor, eu já li esse texto em casa. Tem alguma coisa errada aí. O que está errado? Neemias entrou num evento, um montão de gente se levantou contra ele. Aí o senhor vem para mim dizer que ele ter ficado em silêncio 3 dias resolveu. Se ele teve inimigos que se levantaram contra ele, mesmo tendo cumprido a estratégia de Deus ficar em silêncio, imagina se ele abre a boca antes da hora.
Você está achando que está complicado do jeito que você está, mesmo tendo ficado silêncio quando Deus te mandou? Imagina se tu tivesse quebrado o pau que tu estava afim de quebrar. Imagina se tu tivesse dado aquele show que você estava afim de dar no Natal. Hein? Tu pensa que Deus não te viu, não? Imagina se aquelas espinhas atravessadas do ano inteiro tu tivesse botado para fora na ceia de Natal. Ei, você estava na maior enrascada da tua vida. É por isso que Deus me trouxe hoje aqui para dizer: ninguém perde quando me escuta. Se silêncio, silêncio! O apóstolo Paulo chegou numa cidade, pastor Bruno, e a menina cheia de capiroto veio atrás dele. Ih, tu é profeta. Ih, Deus é contigo. E ele olhou, já sentiu logo o cheiro do enxofre. Só que ele não falou nada. Nada. Você acha que Paulo demorou uma semana para perceber que a menina era endemoniada, campeão? Você acha que Paulo recebeu discernimento de espírito depois de 10 dias? Só que Paulo deixou a menina quieta. Paulo não fez nada. Durante alguns dias ia só ministrando, pregando, trabalhando. Quando ele expulsou o demônio da menina, como a menina trabalhava com adivinhação, a cidade se revoltou contra ele e ele foi preso. Você entendeu? Do momento onde ele percebeu o que estava acontecendo até o momento que ele se manifestou, para quantas pessoas ele pregou? Centenas. Se ele abre a boca no instante que ele percebeu o que estava acontecendo, para quem ele pregava? Ninguém. Então, a entrada, a tomada de uma atitude descoordenada com o time de Deus é fatal. Faz gente que deveria ouvir uma coisa não ouvir. Faz oportunidades serem perdidas. É por isso que uma vez mais eu repito para você: não se atrasa quem tira tempo de espera e de silêncio, que está sob as ordens de um plano que é maior, mais elaborado e mais inteligente que o seu. O plano de Deus para a sua casa. Aleluia! Então agora, com mais propriedade, olha para o seu vizinho e diga: Neemias diz: durante 3 dias eu fiquei em silêncio e não contei para ninguém. O que, Neemias? O que Deus colocou no meu coração. Neemias, o que foi que Deus colocou no teu coração? Ajudar Jerusalém. O que foi que Deus colocou no teu coração? Jerusalém. E onde você estava quando Deus colocou isso no teu coração? Longe. E o que aconteceu quando Deus colocou isso no teu coração? Deus te colocou no lugar. Antes, Deus te colocou no lugar que Ele primeiro tinha colocado no teu coração. Eu quero que você entenda que isso aqui é maravilhoso. Porque, meu irmão, vai dar certo. Se Deus colocou alguém ou algum lugar no seu coração, já você encontra com esse alguém ou com esse lugar. Deus sempre trabalha assim. Ele gera primeiro o lugar no teu coração e depois te move até o lugar. Alguém está pensando que vai começar a fazer uma coisa quando chegar. Não, a coisa começa quando mesmo longe, Deus coloca a coisa no seu coração. É isso que Neemias está dizendo: eu não estava nem aqui. Eu estava longe daqui e Deus colocou no meu coração. E por Deus ter colocado o chão de Jerusalém no meu coração, Deus colocou meu pé no chão de Jerusalém. Eu quero te dizer que vai dar certo. Chacoalha alguém que está do teu lado aí, fala para ele: vai dar certo. Se Deus colocou alguma coisa no teu coração, vai dar certo. Mas não tem caminho, vai dar certo. Mas eu não vejo fulano há muito tempo. Se prepara que ele vai te procurar. Deus não coloca coisas nem pessoas no coração das pessoas por nada. Não, Deus não está brincando de ser Deus. Se Ele plantou Jerusalém no teu coração, teus pés pisarão em Jerusalém. Oh, glória! Isso é um mistério muito interessante. Porque muita gente está muito afoito para pisar em Jerusalém. Muita gente está muito afoito para poder realizar isso ou aquilo, ser usado aqui ou ali. Só que Deus cumpre as coisas de uma maneira muito interessante.
Se isso não está no teu coração, o que você quer fazer lá? Se isso não ocupa teu coração, por que você vai ocupar esse lugar? Jeremias só ocupou um lugar em Jerusalém, porque primeiro Jerusalém ocupou um lugar no coração dele. Deus não coloca por colocar só para atender nosso capricho. Se uma coisa não chegou no teu coração, tu também não chegará nessa coisa. Diz alguma coisa aí, por favor, um aleluia, um glória a Deus. Porque às vezes a gente acha que Deus está aí para cumprir nosso capricho. É porque eu estou afim, porque todo mundo está fazendo. Você acha que Deus vai te colocar lá porque todo mundo está fazendo? Porque você está achando legal? Porque é uma onda que você quer surfar? Ou Jerusalém está no teu coração, ou tu não poderás exercer nem autoridade, nem poder e nem influência sobre Jerusalém, porque Deus só honra dando poder, influência e autoridade sobre Jerusalém a quem mesmo longe já tinha Jerusalém no coração. Quem está aí diz um glória a Deus, um aleluia. Então, Neemias ficará 3 dias, e eu já começo a encerrar. 3 dias em absoluto silêncio, até que de repente vai começar propriamente a ação. A estratégia já tinha iniciado 3 dias atrás. A ação começa agora. Quando? Quando diz o verso 13. E de noite, saí pela porta do vale, para a banda da fonte do Lagrão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém. Diga, contemplei. A obra mais emblemática que Neemias foi fazer em Jerusalém foi a reconstrução dos... Mas perceba, antes de reconstruí-los, Neemias os contém. Você nunca resolve aquilo que primeiro você não enxerga. Vou repetir. Você não resolve aquilo que primeiro você não enxerga. Sabe por que muita coisa você não resolveu em 2022? Porque você se negou a enxergar a realidade sobre elas. Tu queres levantar um muro, Neemias? Então vá lá vê-lo perfurado. Tu queres ser um restaurador de muros, Neemias? Então vá lá ver a ruína dele. Porque é na observação da ruína que você gera a energia da restauração. Ainda tem alguém por aí, pelo amor de Deus? Pega alguém que está do teu lado e fala para ele, você está fugindo de algumas realidades. Ih, que coisa horrível, irmão. Vai de novo, chacoalha ele aí, vocês estão me ouvindo aí? Diga, você está fugindo de algumas realidades. E é por isso que você não encontra força nem poder para resolvê-las. Quando você vê as coisas como elas estão de verdade, algo vai se mover dentro de você e você vai partir para cima. Não tema enxergar a ruína. Você está fugindo de assuntos que não deveria. Pastor, o buraco é muito grande. Ok. Quanto você deve? Ih, pastor, não sei. Deveria saber, por isso que você não resolveu até agora. Tudo que você não dimensiona, você não realiza. Se nem você sabe o quanto você deve, não espere que você seja o pagador da sua própria dívida. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa. Comece a dimensionar o tamanho real de todas as crises que você está envolvido. Pastor, se eu ver aquele número, aí eu não aguento. Não, quando tu enxergar a realidade das coisas, Deus vai te lembrar do que você está ouvindo hoje aqui. Eu sei que você não está fazendo a conta. Eu sei que você não está chegando no número. Eu sei que você não está tendo aquela conversa, porque você tem medo de quando o tamanho do gigante se erguer diante de você, você ficar perplexo e não conseguir fazer mais nada. Isso teria acontecido se Deus não tivesse te fortalecido aqui nesses dias. Mas como Deus te fortaleceu aqui nesses dias, eu profetizo, quando aquele número estiver diante de você, você não vai cair para trás, você vai cair para dentro. Vou tentar de novo. Quando aquele número estiver na calculadora, você não vai cair para trás, você vai cair para dentro. Ai, chama. Eu observei os muros. Neemias está dizendo, vi sua ruína. Vi que estavam quebrados. Mas quem é você, Neemias? Sou um obreiro inteiro. Neemias, o que você está prestes a fazer? O que você tem que fazer? Restaurar ruínas. E como você está? Inteiro. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Deus nunca usa pessoas destruídas para restaurar nada.
O primeiro alvo de Deus é o construtor, depois a construção. A primeira coisa que Deus quer fazer é cuidar de você, e depois Ele cuidará dos muros através de você. Vou de novo. Primeiro Deus cuidará de você, depois Ele cuidará dos muros através de você. Levante a sua mão, por favor, para receber uma palavra de Deus. Você não veio aqui apenas para interceder por outros, você também veio aqui para receber por você. Deus me trouxe para dizer: não, 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 não. Não é você quebrado tentando reconstruir muros quebrados. Não é você falido tentando recuperar finanças dos outros. Não, 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 não. Eu trabalho com obreiros inteiros para fazerem obras inteiras. Aleluia! Não confunda Deus com algumas coisas, seres, entidades que você conheceu ao longo da sua vida, nas suas aventuras espiritualísticas. Deus não ignora a condição das pessoas para, através das pessoas, chegar em alguns fins. Vou repetir. Deus não ignora a condição das pessoas para, através dessas pessoas, chegar em alguns fins. O interesse de Deus não é usar você como meio, se você for um meio quebrado. O interesse de Deus é restaurar você, para que uma vez restaurado, tu se torne um restaurador. Quem diz amém esta noite? Vai, Neemias, eu vou. Como é que você vai? Eu vou do jeito que está aqui, ó. Passei a porta. Não, aqui, ó. Verso 12. De noite me levantei, eu e poucos homens. Diga para o seu vizinho assim: pouca gente. Diga: a obra é enorme. E Neemias com pouca gente. Quando a quantidade desfavorece, a qualidade compensa. Quando a qualidade desfavorece, quando a quantidade desfavorece, a qualidade compensa. Pastor, você não está entendendo. Estamos lutando eu e mais 3, mas são 3 campeões. Pastor, você não está entendendo. É eu e meu filho, não é nem o filho mais velho, é o filho menor, pastor, e nem orar sabe. Ele começa orando e termina dormindo. Mas não tem problema não. Deus está usando, vendo na boca dele a honestidade do coração dele, a pureza dele, e me trouxe aqui para dizer: vou ouvir a voz do menino, ainda que seja você. Ei. Glória! O Deus que livra com muitos também livra com poucos. Pastor, como é que foi a trajetória de Neemias? Eu te mostro. Foi assim, ó. Ele começou com pouca gente. Está no texto. Aí vem ele com pouca gente. Aí o caminho dele foi apertando, pastor Bruno. Aí ele diz assim: eu tive que ficar só eu e a única montaria que eu tinha. A que estava debaixo de mim, porque não tinha espaço para outras montarias. Vou repetir, então vamos lá. Começou ele, pouca gente, e algumas montarias. Aí de repente ele percebeu que as pouca gente não conseguia continuar, porque o caminho era estreito. Aí tentou uma montaria, também não deu. Aí ele disse assim: fiquei sozinho, eu e minha montaria. Fui eu e a montaria que estava debaixo de mim. Só que daqui a pouco apertou um pouco mais. Eu larguei a montaria e fui sozinho. Se você não tem disposição para começar com poucos e até terminar sozinho, se tiver que terminar, então você nem merece estar nessa obra. Sabe o que Deus me trouxe hoje aqui para dizer? Eduardo, eu espero que você não fique sozinho nessa batalha. Mas se você tiver que terminá-la sozinho, isso quererá dizer que você sempre honrou a batalha para a qual você decidiu se envolver. Chacoalha alguém que está do teu lado e fala para ele: eu espero que você não tenha que terminar essa batalha sozinho. Mas se você tiver que terminar sozinho, sabe o que você vai mostrar? Que você não entrou nela para se aventurar não. Você tinha propósito com ela desde que você começou. Glória! Fica de pé do teu lugar agora em nome de Jesus. Remacala choramaya. Berimikala suma na xandaramagai.
Quinta-feira, o último dia da conferência da família. Segure a mão de alguém do teu lado agora. Quinta-feira, último dia da conferência da família. E Deus te traz aqui para te dizer: você não termina vazio, você vai terminar cheio. Você não termina esgotado, você vai terminar energizado. Você não termina caído, você vai terminar de pé. Você está de posse da minha estratégia. O número é grande, mas você não vai cair para trás, você vai cair para frente. Levanta a mão do teu irmão, levanta a mão do teu irmão, abre a tua boca por alguns segundos, diga glória a Deus e aleluia. Eu sou um profeta do avivamento. Pastor, avivamento não tem nada a ver. Tem. Avivado você rompe, avivado você chega, avivado você acredita. Receba poder de Deus para lutar pela tua casa. Receba graça de Deus para não desistir, ainda que sozinho. Neemias tinha muita gente ou pouca gente? Muita ou pouca? Se você tivesse pouca gente, você estaria desejoso por receber ajuda? Sim ou não? Não tenha medo, não é pegadinha não. Se tivesse pouca gente contigo, você estaria com desejo de receber ajuda? Sim ou não? Sim ou não? Neemias recebeu ajuda, oferta de ajuda, e recusou. Porque quem queria ajudar ele, queria prejudicar ele. Quem queria ajudar ele eram estrangeiros, eram samaritanos que já tinham se corrompido, maculado o sangue puro de Abraão na veia. Eu quero que você ouça uma coisa para nunca mais você esquecer: reino de Deus não é matemática. A matemática é uma ciência exata, sim ou não? Na matemática, tudo que aumenta, acrescenta. Se você aumentar 2 a 2, acrescenta, vai virar 4. Se aumentar 3 a 2, acrescenta, vai virar 5. Na matemática, tudo que você acrescenta, aumenta. Vamos de novo. Na matemática, tudo que você acrescenta, mas no mundo espiritual, tem coisas que você acrescenta que não aumentam, dividem ou diminuem. Então não é porque você está precisando de ajuda que aceitará qualquer ajuda. Você não quer um número para ser acrescido e acabar dividindo a obra que você está fazendo. Você está esperando parceiros fiéis, ou então lute sozinho. Por que Sambalat está com o olho em Jerusalém? Porque ele quer incorporar. Ele quer fazer em Jerusalém o que ele já fez em Samaria. Ele quer se tornar governador de lá também. Ele quer estender seus domínios. Só que tem uma grande questão aqui, e eu encerro agora. Samaria já estava corrompida. Como é que Samaria estava? Enquanto que Jerusalém mantinha o sangue puro de Abraão nas veias. Então Jerusalém ainda tem a condição de ser recebedora da maior de todas as promessas que Deus já fez: Cristo. Não havia chance nenhuma de Jesus vir de Samaria, nenhuma. Primeiro que havia uma série de profecias envolvendo Judá, Belém, etc. Mas nesse raciocínio, zero chance. Por quê? Porque o sangue dele se misturou. Então por que é que aquilo de mal que já aconteceu em Samaria também quer que seja ocorrido em Jerusalém? Para que Jerusalém perca a pureza de poder ser recebedora da maior de todas as bênçãos. Eles querem que os judeus se contaminem como eles se contaminaram. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Tudo que o inimigo está fazendo é porque ele quer refletir em você. Ele quer jogar para o seu lado a lama que já está do lado dele. Escute bem o que eu vou dizer. Centenas, milhares, milhões de pessoas, está na boca do povo. O Brasil pode virar isso ou aquilo. O Brasil pode ficar parecido com ditaduras latino-americanas. Está todo mundo preocupado. Preocupação plausível. Não vim dizer que não é uma preocupação. Só que existe um risco sobre o qual você tem ingerência. Sabe qual é o risco sobre o qual você tem poder e ingerência?
permitir que a sua casa, que a sua Jerusalém, que o seu lugar de paz não se torne uma Samaria. Você está politicamente ativo, Deus te abençoe, continue, mas se preocupe muito mais em mudar realidades que estão sob o seu governo. Tem gente preocupada, eu vou lá, hein? Tem crente preocupado com o Brasil virar Venezuela, só que tua casa já virou, tu sabe o que? Adora se manifestar politicamente. Está preocupado com o quê? Com o Brasil virar Venezuela. Mas teu casamento virou o quê? Antes de você se preocupar com possíveis transformações políticas do lado de fora da porta da sua casa, comece a se preocupar em manter as coisas em ordem da porta para dentro. Acorda alguém que está do teu lado, que ele ficou bicudinho, mas não tem problema não. Dá uma chacoalhada nele e diz: da porta para dentro você tem uma responsabilidade. Não vai virar Samaria. Chacoalha ele, diz: não vai virar Samaria. Teus filhos vão ser crente, meus filhos vão ser crente. Vai todo mundo casar na igreja. Não vai ficar ninguém arranjado com nada, amigado com nada. Você não vai receber namorado da tua filha para botar dentro da tua casa. Você sabe fazer o não vai virar Samaria. Quem tem glória, diga glória. Ele restaura. Ele é o restaurador. Sabe do que Jesus é chamado poética e profeticamente na Bíblia? O renovo de Sião. Nele está toda a capacidade de fazer novas todas as coisas. E eu preciso que alguém que entrou aqui quase desistindo, pegue essa palavra agora. Eu preciso de Jesus, porque nele está a chave da renovação e da transformação de tudo que eu preciso. Você não vai pegar pá e nem vassoura para catar cacos miúdos. O Senhor vai erguer a mão sobre as tuas relações familiares e vai restaurá-las. Quem pode dizer glória a Deus? A palavra do apóstolo a um homem desesperado pelo futuro da sua família é minha palavra para você agora. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Pastor, eu estou inseguro quanto ao meu futuro, o futuro da minha família. Eu estou inseguro quanto aos próximos capítulos da história da minha família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Pastor, eu creio. Que bom. O próximo fundamental e indispensável passo é que você confesse. A confissão precisa ser feita de maneira manifesta, pública. Não fui eu que inventei isso. Jesus disse: vocês precisam me confessar diante dos homens, e eu vou falar de vocês com meu Pai que está no céu. Mas se vocês tiverem vergonha de mim diante dos homens, eu tenho vergonha de vocês diante do meu Pai que está no céu. Você precisa fazer uma aliança com Deus hoje. Você está no último dia da conferência da família e Deus tem pressa em estender a mão para a tua casa e começar a fazer coisas que você sonhava e chegou a pensar que nunca seriam possíveis, mas Deus me trouxe para te dizer: ainda é possível. Alguém ao alcance da minha voz agora nunca fez uma aliança com Jesus dentro de uma igreja evangélica. Talvez as canções te sensibilizam, tanta coisa já te é familiar no mundo dos crentes, mas você nunca confessou publicamente o Senhor. Ou talvez tudo isso é totalmente estranho para você, mas você sente no teu coração algo que você nunca sentiu. Isso é Deus, é teu Pai chamando por você e dizendo: eu quero uma aliança contigo. Você que me ouve quer fazer hoje uma decisão com Jesus pela primeira vez. Pastor, o que eu devo fazer? Me dá um sinal com a sua mão agora. Sair do seu lugar
e vir aqui porque nós queremos orar por você e te receber na nossa família espiritual. Onde você estiver agora, me dê um sinal com a sua mão. Se você quer crer no Senhor Jesus, crendo que Ele salvará a ti e também salvará a tua casa, me dá um sinal com a tua mão agora. Você que ainda não é crente em Jesus, nunca publicamente manifestou tua fé, mas quer fazer isso hoje, a oportunidade é sua, aqui e agora. Venha, meu querido, Deus te abençoe. Aonde está a segunda, a próxima pessoa? Sai do seu lugar, peça licença, alguém venha. Pode vir, Jesus está esperando você. Onde você estiver, essa oportunidade é sua. Deus provê.